E aí, senhoras e senhores, eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, e hoje vamos dar uma olhada nesse mousezinho aqui, que é o G-Hero, mousezinho que a gente encontra no AliExpress, levemente ergonômico, 8K, ótimo preço por tudo que ele entrega, tá? Inclusive, já vou deixar o link dele aí na descrição, caso você tenha interesse em comprar depois do review. E vamos começar aqui falando um pouquinho do unboxing, tá? Mousezinho bem bacana, vocês vão ver aí, e vou comparar ele também com outros mouses, como por exemplo, R1 Pro Max aqui. Vou falar brevemente aqui sobre tudo que vem na caixa, ó. Ele vem uma caixinha bacaninha aqui, estilo estojo, tem esses grip tapes aqui, ó, não é exatamente do formato do mouse, mas dá para colar nele. Tem o mouse aqui que a gente já dá uma olhada. Papelãozinho aqui para dar aquela proteção, veio dentro do plástico aqui tanto o mouse quanto o cabo, e aqui a gente tem o cabo USB, tem o extensor USB e também aqui o receptor sem fio. Pois bem, mouse aqui em mãos, peguei ele na cor vermelha, mas tem preto, tem amarelo e tem branco também, caso você tenha interesse em comprar uma cor diferente. Ele tem um formato levemente ergonômico, mas antes da gente falar do shape, vou falar aqui um pouquinho sobre a construção dele. E se liga só, a gente consegue ver muito bem aqui nos detalhes, ó, a estrutura dele bem encaixadinha aqui, não é um produto com acabamento grotesco, é um acabamento bem bacaninha, bem feito. Aqui na parte de baixo também, ó, a gente consegue ver essa parte aqui que é preta, separada da vermelha, mas que tá bem feitinho aqui, bem encaixado. Na conexão USB também. A estrutura dele é bem sólida, posso apertar aqui, ó, que ele não cede, não passa nenhuma sensação de fragilidade. Não é um mouse extremamente leve, mas também não é pesado, ele tá pesando, se eu não me engano, 60 gramas, e a versão Pro pesa 64, porque vai ter uma bateria um pouquinho maior, mas eu já falo sobre a bateria também. E o plástico dele tem aquela textura assim bem plástica mesmo, tá? Um pouquinho áspera, um acabamento legal, agradável no toque, mas não tem todo o requinte que tem aqui, por exemplo, o R1 Pro Max, né? Que tem esse coating, né? Que é chamado, né? Um revestimento do plástico dele, que acaba sendo um aspecto mais premium, tá? E eu não vou classificar esse aspecto, digamos que mais padrão, como ruim, porque não acho que é ruim, tá? Ele só é mais padrão, como eu falei. Poderia sim ter um aspecto um pouco mais agradável, como tem aqui o R1 Pro Max, como tem também os Alpine Z2, mas nem por isso eu vou classificar como um aspecto ruim. Conjunto de botões desse cara aqui, começando primeiramente aqui com o lateral, esse aqui que é o mouse 5 ou mouse 4, eu sempre confundo qual que é qual, tatilidade muito boa, botão firme, bem spamável. Esse daqui já acaba passando assim uma sensação um pouquinho mais mole, apresenta ali um pouco mais de post travel, né, acaba afundando para dentro da carcaça, passa um pouquinho aquela sensação oca, mas aquilo que eu sempre falo, tá? Botão lateral sempre acaba passando esse aspecto e varia bem aí de unidade para unidade, tá? O scroll foi assim algo que de fato não me agradou. As marcações não são bem definidas, tem aquela sensação assim que tá rolando em falso, tem uma borrachinha bacana aqui que dá uma boa textura, mas as marcações poderiam sim ser mais bem definidas. O clique dele para mim tá legal, não é muito pesado, mas também não é muito leve, né, pra gente não acionar ele de forma involuntária, uma boa tatilidade. E os principais aqui também são do meu agrado, tá? Tem uma ótima tatilidade, são cliques bem spamáveis. Se clicar muito aqui na ponta, ó, ele dá uma afundadinha para dentro da carcaça, mas não chega a ser botão que curva muito, né, que acaba sendo incômodo. Eu acho que é até normal, até para dar um certo conforto aqui no clique. Então assim, de principal e de lateral, legal, tá muito bacana. O scroll que poderia ser um pouquinho melhor, né, tem as marcações assim um pouquinho mais bem definidas. Conjunto de fits ou pezinhos, como algumas pessoas falam, tá? Tem um aspecto sensacional de bom, tá? Os cantos deles são bem arredondados, não sei se vai dar para capturar aqui na câmera. Um glide muito bom, rápido, sem aquela sensação de ficar raspando, tá? Então, assim, de conjunto de fits me agradou bastante, um dos melhores nessa faixa de preço, na minha opinião. Agora, se tem outra parada que me agradou muitíssimo nesse mouse aqui, sem sombra de dúvidas, é o shape que ele tem, tá? O formato dele cai muito bem aqui na mão, ele tem essa leve curvatura aqui que dá uma expandida, e isso acomoda muito bem aqui o dedo polegar e dá um apoio na parte da mão aqui, né? A gente encaixa essa parte da mão aqui nessa parte. Já essa caída que ele tem aqui, ó, acomoda muito bem o dedo anelar e o dedo mindinho, cara, e fica uma pegada muito boa. Dá para usar ele com pegada palm para quem tiver uma mão pequena, tipo 16 centímetros, 16 centímetros ou menos do que isso. No meu caso, a minha mão aqui tem 17 centímetros e meio, e a pegada que melhor fica para mim aqui é a pegada claw, tá? Eu não consigo fazer uma pegada palm nele, eu acho que acaba não preenchendo por completo, então fica mais confortável que a pegada claw. Se eu tivesse uma mão tipo de 19, 20 centímetros, eu acho que eu até conseguiria usar um fingertip nele, tá? Mas eu acho que não vai ser o melhor tipo de mouse para pegar
pegada fingertip, só se você tiver a mão bem grande mesmo. Então, basicamente, o que eu tenho para falar em questões de pegada de shape para esse mouse aqui é que ele vai ser indicado para palm, para quem tem mão bem pequena, claw para quem tem mão mediana e grande, e fingertip se você tiver uma mão bem grandona aí, dá para utilizar, beleza? Então, de pegada é isso. É um mouse que lembra muito o Vaxi NP01S. Claro que o mouse da Vaxi aqui acaba sendo muito mais premium, tá? Só que na questão do formato, ele lembra bastante, tá? Só que a gente vai ver aqui que o G-Hero acaba sendo mais gordão, né? Esse aqui é um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais baixo também, mas eles são bem próximos, tá? E é um shape que, tipo, eu gosto bastante aqui do NP01S, e esse daqui acaba seguindo basicamente o mesmo formato, só que sendo um pouquinho mais encorpado, tá? Então, realmente é um shape muito bom e que com certeza acabou me agradando bastante aqui. Vou fazer alguns breves comparativos aqui para vocês, tá? Tô aqui lado a lado, ó, com o VXZ R1 Pro Max, e por mais que ele seja diferente, é um mouse que lembra bastante na minha mão, tá? Eu uso também o VXZ R1 aqui com a pegada claw, e esse aqui também. A única diferença é que eu sinto mais essa parte aqui do mouse, ó. E se a gente colocar lado a lado aqui, dá para ver que lembra bem mesmo, né? Só que o R1 Pro Max não tem esse calombo aqui, né? Então, basicamente, essa ergonomia faz a gente apoiar essa parte da mão aqui, como eu falei na questão do shape, né? E é bem próximo aqui. Acho que para quem tem um VXZ R1 e acha que, tipo, faltou um pouquinho mais de mouse para preencher a mão, eu acho que esse aqui vai se encaixar muito bem. Outro mouse muito bom nessa faixa de preço é o A5 Pro Max, tá? E ele vai ter um formato bem diferente aqui. Ele é mais puxado por um formato de um G Pro Superlight. Lembra um pouco, né? Em questões de medidas e tal, mas na mão eu sinto que fica um pouco diferente. Tem aqui também o recém-chegado M900 Pro da Deluxe, tá? Esse aqui eu não tenho review ainda, mas a gente vê aqui lado a lado que são mouses bem diferentes aí em questões de tamanho, né? O M900 aqui é bem encorpadão, é um mouse bem grandão, mas também segue essa linha de ser ergonômico, tá? Muito em breve eu trago o review dele para vocês. E temos aqui também o Zalpin Z2, que eu também vou trazer um review completo para vocês, e lembra bastante também, tá? Só que o Zalpin Z2, ele acaba sendo um pouquinho mais alto, né? Pouquinho não, consideravelmente mais alto. Ele basicamente é um G Pro Superlight com uma ergonomia. E um pequeno spoiler para vocês, tá? Esse mouse é simplesmente fantástico, tá? Muito em breve trago o review, e aqui lado a lado vocês conseguem ter uma noção em questões de tamanho. E como é que esse mouse aqui acabou se saindo em questões de desempenho? E ele tá usando um sensor Pixart 3395, eu acabei jogando algumas partidas de CS2 competitivas com ele, e mesmo utilizando ele só com um dongle de 1000 Hz, eu não notei nada de errado, o sensor dele teve um ótimo desempenho, não me deixou na mão em momento algum, tanto para tracking, tanto para flick rápido, microajuste, assim, bem tranquila a performance desse mouse, tá? Ele tá equivalente ali à grande maioria dos mouses dessa faixa de preço, e hoje em dia, né, mesmo esses mouses mais voltados para um custo-benefício, né, que custa ali na faixa de 250 até uns 300 reais, eles entregam realmente uma ótima performance, e como eles têm praticamente a mesma configuração de sensor, switch, MCU e tudo mais, eles são realmente bem bons, tá? São mouses assim que, para quem não quiser gastar um valor absurdo em um mouse com essas características, né, sem fio, que vai ser compatível com 4 ou 8K, sendo leve e tudo mais aí que a gente tá acostumado, é realmente uma ótima opção, tá? Não é um mouse que vai deixar na mão nas partidas competitivas, tá? Comentar aqui agora para vocês, ó, a diferença entre o G-Hero pro G-Hero Pro, beleza? O sensor é o 3395, o polyrate dele vai de 125 até 8K, mas de 2K até 8K tem que comprar o dongle separado, beleza? O dongle padrão dele é até de 1K. Switch que tá utilizando, Ruano transparente Blue Shell Pink Dot. O coat dele muda da versão normal para a versão Pro, deve ter um coating melhor. Essa parte técnica do sensor não vai mudar, porque ambos usam 3395. O encoder do Scroll, ó, usa um TTC. Tem a medida dele aqui, o peso, a bateria de 300 mAh, então o modelo Pro acaba sendo um pouquinho mais pesado por vir uma bateria com mais autonomia, né, que vai chegar nas suas 135 horas de uso, enquanto esse aqui pode chegar até 95. Falar um pouquinho do software dele, rapaziada, eu vou deixar o link na descrição também para quem quiser baixar. Primeira coisa, ó, vem aqui embaixo e já muda para inglês, tá? O meu, quando eu instalei, já veio em chinês e eu vim aqui e mudei para inglês sem treta nenhuma. Aqui a gente tem o nível da bateria, que eu já falo um pouquinho dela, o modelo do mouse, o mouse aqui em cima. Nesse botão aqui a gente consegue fazer remap dos botões, né? Se você quiser mudar aqui alguma funcionalidade. Tem o The Bounce Time, né? Que seria basicamente o tempo de resposta do switch. Em switch mecânico, eu particularmente seto o mínimo como 4, para evitar ter double click, tá? Menos do que isso pode ocasionar double click. Esse aqui, sinceramente, não sei o que é, tá? Não tá traduzido também, tá em 60 aqui, dá para aumentar para 120, 30, não sei o que é isso, cara. Se você souber, por favor, comenta aí. Aqui o modo que ele tá, no sem fio.
Aí dá para exportar, importar, restaurar o padrão de fábrica, selecionar outro perfil aqui. Na próxima aba aqui temos a DPI, eu deixo geralmente em 1 e uso 400. Tem o LOD entre 1 e 2, tem essas opções aqui que eu deixo desativado. Motion Sync, sinceramente não sinto nem diferença quando está ativado ou não está ativado. E o Polyrate, que vai de 125 a 1000, mas ele também é compatível com até 8000 Hz de Polyrate, mas tem que comprar o dongle separado. E por último temos aqui a opção de macros, beleza? A bateria desse mouse aqui pode durar até 95 horas na versão G Hero e na versão Pro, se não me engano, dura aí até 135 horas, beleza? Se você for utilizar ele em 4K ou 8K, provavelmente vai durar em torno de 30 a 40 horas, beleza? E para a gente concluir aqui se vale a pena ou não vale a pena comprar esse mouse, né? Citar primeiramente aqui os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei dele de forma resumida e depois se vale a pena mesmo comprar, tá? Primeiro ponto aqui que eu gostei muito nesse mouse é o shape, tá? Gostei muitíssimo desse shape, muito bacana a gente começar a ter opções diferentes, mouses que não são mais nesse formato aqui, né? Inspirado em Viper Mini, inspirado em mouse da Pulsar e tal, então bem bacana a gente ter essas opções de shape agora no mercado. Ele é muito bem construído, um mouse sólido, inclusive deve ser muito bacana a versão Pro dele com o coach mais premium, né? Inclusive se vocês quiserem o review dele, é só vocês pedirem aí no comentário, tá? Que eu tento providenciar uma unidade também para fazer um review e um comparativo, mas mesmo essa versão assim um pouquinho mais barato, tá bem agradável, tá? Gostei muitíssimo dos fits, tá? Gostaria de ver mais mouses dessa faixa de preço com fits bons assim, porque gostei muito mesmo, um glide muito bacana. Cliques principais aqui também muito bom, gostei bastante deles. Uma construção extremamente sólida, mouse muito bem feito, bem construído, com ótimo aspecto. Infelizmente, né, e aí já entra no ponto negativo, que só a versão Pro que vai ter aquele coach melhor, tá? Que eu tô curioso para testar e ver se é tão bom aqui quanto o coach do R1 Pro Max, por exemplo. Esse botão lateral aqui deixou um pouquinho a desejar, mas pode ser algum detalhe da minha unidade também, né? Geralmente pode ter essa variação. Assim como o scroll, tá? Que achei estranho não ter uma tatilidade muito boa, porque ele usa o encoder da TTC e geralmente tem uma tatilidade muito boa, então pode ser algum detalhe da minha unidade também. E para mim vale muitíssimo a pena comprar esse mouse, principalmente para quem procura um shape desse estilo aqui, um ergonômico não muito agressivo, um ergonômico assim um pouquinho mais safe, para quem não procura um mouse muito grande, né? Geralmente mouse ergonômico já acaba sendo bem grandão, esse aqui já não é muito grande, então vai servir bem para quem tem mão pequena, para quem tem mão mediana, até mesmo para quem tem mão grande. Tá num bom preço, custando ali menos de $50. Infelizmente a versão Pro acaba sendo um pouco mais cara e é uma versão assim que vai ser mais acessível ali quando rolar promoção, quando rolar cupom de desconto. Então nessas ocasiões já vale mais a pena pegar a versão Pro, beleza? Essa versão aqui, para quem quer pegar agora assim de imediato e não pagar o valor absurdo do remessa conforme, tá valendo a pena, tá? O link dele vai estar na descrição se você estiver interessado em comprar. Comenta aí também o que você achou dele, se você gostou, se você achou uma opção interessante, principalmente se você tiver esse mouse e estiver utilizando. Isso vai complementar o review, né? Você pode estar ajudando a galera que está querendo comprar, ela vai descer para ler os comentários e tal, então ela vai ler uma opinião um pouco diferente e isso pode ajudar bastante aí quem está querendo comprar, beleza? Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida também deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. Deixa o seu like para dar aquela força, está ajudando bastante aqui o desempenho do canal. Se inscreva se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.